Olá, estudante do 8º ano. Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Júlio Cruz e na aula de hoje nós vamos falar de transformações geométricas no plano cartesiano. Para a aula de hoje, você vai precisar de um caderno ou uma folha para anotação. Eu sugiro que o seu caderno seja este quadriculado, depois você vai entender por quê, né? Mas nós iremos trabalhar com o plano cartesiano, como você já deve ter lembrado, o plano cartesiano, aquele eixo X, eixo Y, já fica mais fácil de construir utilizando ali a folha quadriculada. E também vamos precisar aí da régua e do transferidor. Então, já pega esse material, deixa a mão, busca ele lá, porque hoje a gente vai utilizar e vai ser bastante necessário. E por quê? Porque os nossos objetivos da aula de hoje são compreender os movimentos de reflexão, rotação e translação de um objeto no plano cartesiano, realizar a construção dos movimentos com a utilização de régua e compasso e realizar a construção dos movimentos utilizando o GeoGebra. Olha o GeoGebra aparecendo aí mais uma vez. Então, vamos lá. O que são as transformações no plano cartesiano? Bom, as transformações são movimentos no plano que preservam as distâncias entre dois pontos, mudando a posição dos objetos, porém mantendo a sua forma e o seu tamanho originais. Bom, vamos tentar entender um pouco melhor aqui. Vamos ver primeiro a reflexão. A reflexão vai ser a primeira transformação que nós iremos ver das três da aula de hoje. Quando que acontece uma reflexão? Olha só, fácil de entender, né? Quando duas imagens são reflexo uma da outra, e esse reflexo se dá em relação a uma linha, o eixo de reflexão. Então, o reflexo se deu em relação a uma linha, que é essa linha aqui, que está em laranjado, que vai ser o eixo de reflexão. Esta linha nós chamamos de eixo de reflexão. O primeiro objeto que nós tínhamos aqui, este AB, deixa eu ver quantos lados tem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, este octógono côncavo, né, não é convexo. Então nós temos aqui o A, B, C, D, E, F, G e H, estes 8 pontos aí. E aqui, refletido através deste eixo, nós temos ele, né, refletido, então, ao contrário do que estava ali, a concavidade agora está virada para lá, e nós temos os mesmos vértices aqui, só que linha, né? Vamos chamar linha. Então é o A, linha, B, linha, C, linha, D, linha, E, linha, F, linha, G, linha e H, linha. H, linha ficou meio que engraçado aí, o jeito que eu pronunciei aqui. Agora, perceba o seguinte, a distância do vértice A até o eixo aqui de simetria de reflexão é a mesma distância do vértice A' até o eixo. Assim como a distância do B até o eixo são 4 quadradinhos, é a mesma distância do B' até o eixo também, 4 quadradinhos. E assim fica fácil de você entender como que nós iremos fazer a reflexão, certo? Bom, eu tenho aqui um vídeo que eu vou mostrar para você, que ele já entrou na tela toda ali, mostrando exatamente isso. Vamos acompanhar aqui. Ó. Então, eu vou traçar aqui. Eu já tenho a figura ali traçada, né, que é o meu octógono. Eu tracei ali um parecido com aquele que a gente viu agora há pouco. E a primeira coisa que eu vou fazer é colocar os vértices, né? Então, eu vou denominar aqui, ó, os vértice A, vértice B, vértice C, vértice D, vértice E, aqui o vértice F, agora vértice G e vértice H. Então, nós temos aí 8 pontos, 8 vértices. E a partir da minha linha aqui de simetria, do eixo de reflexão, né? Ó, eu estou contando agora 2 quadradinhos de distância aqui do vértice A até o eixo, então eu vou contar 2 quadradinhos de distância do vértice A' até o eixo também. E da mesma maneira eu vou fazer aqui para o vértice H. Então, conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, então aqui também terá 5 quadradinhos. Você percebe que à medida que você vai colocando os vértices, já fica mais fácil de entender o formato da figura, porque você sabe que ela vai ficar ao contrário, e neste caso também, a nossa figura ali, o nosso polígono ali não é tão complicado assim, né? Então, a partir disso a gente consegue fazer um espelho ali, ó. Então aqui vértice D, vértice E, vértice B'. Aqui você perceba que eu errei, ó. Quis fazer rápido,
Coloquei na mesma ordem aqui, esqueci que é um reflexo, é espelhado. Então, o vértice B' na frente e aqui é o vértice C'. Bom, agora basta unir os vértices. Vamos unir aqui todos eles. Vértice G' aqui com o vértice H', utilizando aqui a régua, né, e marcando todos os que estão aqui na vertical. E agora vamos unir os que estão os segmentos que estão na horizontal aqui, né, em relação à folha. F' e G', e juntando aqui o E' com o D' e, por último ali, B' com C'. Pronto, está aí o nosso polígono refletido a partir de uma linha vertical ali, de um eixo de reflexão, certo? Então agora vamos tentar fazer isso aqui com o GeoGebra, né? Porque você percebeu que com o papelzinho ali e tal, demora, né? Demora porque régua, faz um traço, régua, faz um traço. E o GeoGebra? Como que vai ser com o GeoGebra? Vamos ver aqui. Bom, eu vou escolher aqui a opção, a ferramenta polígono, né? Selecione todos os vértices, então eu vou selecionar aqui os vértices. Coloquei ali A, B, C, D. Vou desenhar aqui o meu polígono parecido com aquele ali que tínhamos. Tá aí. Com 8 lados, octógono côncavo. E agora eu vou fazer uma reta aqui, a 2 quadradinhos de distância do ponto G aqui, do vértice G, do vértice B, do primeiro lado aqui do polígono. E aí eu vou ter que refletir agora. Estou tirando aqui, né, as exibições aqui dos pontos e dos segmentos da reta, né, para ficar mais limpa a imagem, né, para não ficar tão poluída visualmente. E agora eu vou onde? Ó, ferramenta aqui, ó. Essa ferramenta reflexão. Esse aqui é o GeoGebra do computador, mas o GeoGebra do celular é o mesmo modelo, né? Clica lá em reflexão em relação a uma reta. E aí basta selecionar o polígono e depois selecionar a reta. Pronto. Está feita a reflexão. Bem mais rápido do que fazer no caderno, do que fazer na folha. Claro, aqui nós temos um meio digital. Tranquilo, né? Então agora eu tenho um probleminha para você. Ah não, aqui nós temos outro. Ó. Antes do probleminha, eu vou te mostrar a reflexão através de um ponto. Nós vimos a reflexão através do eixo, através de uma reta. Então, através do eixo de reflexão. Agora, como que ficaria essa reflexão através de um ponto? Então, eu utilizei aqui o mesmo vídeo, até. Simplesmente estou tirado aqui, né, este segmento, este polígono, aquele que a gente fez antes, e vou colocar aqui um ponto, que vai ser o meu ponto de reflexão. Eu vou refletir este polígono a partir deste ponto aqui, que ele chamou de ponto K. Vou fazer aquele procedimento, né? Seleciona aqui reflexão em relação a um ponto agora. Clica no polígono e clica no ponto, e ele vai me dar aqui o polígono refletido a partir de um ponto. Como foi refletido a partir do ponto, ele ficou ao contrário e de cabeça para baixo, porque o ponto está aqui mais para baixo. Fácil com o GeoGebra, né? Bem mais fácil. Bom, agora é a sua vez. Considerando o pentágono ao lado, construa sua reflexão em relação à reta R. Então aqui nós temos este pentágono, azulzinho aqui, pentágono A, B, C, D, E, 5 lados, e aqui a reta R. Você vai ter que desenhar este pentágono aí na sua folhinha, no seu papel quadriculado, e em relação a esta reta, fazer a reflexão dele. Imagina aí a imagem dele refletida. Lembra que as distâncias dos pontos aqui em relação à reta tem que ser as mesmas distâncias dos pontos da imagem em relação à reta, da imagem refletida, né? Do pentágono refletido. Então, eu vou dar um tempo para você, vou dar bastante tempo para você construir, porque vai demorar essas construções, e já já a gente volta.
voltamos aqui. Deu tempo de você fazer a sua construção? Espero que tenha dado bastante tempo. Então, depois de construir isso aqui, este pentágono, e refletir ele na reta R, o resultado vai ser este desenho aqui, né? A distância dos pontos A', B', aqui vão ficar nele, ó, eles estão aqui em cima, mas aqui vai ficar ao contrário, então a distância aqui é a mesma daqui de cima. Assim como a distância dos pontos C', D' e E' deste pentágono aqui, são as mesmas distâncias destes três pontos aqui. Tranquilo? Bom, então agora vamos falar da rotação. Já vimos a reflexão, agora vamos ver o segundo movimento de hoje, que vai ser o movimento de rotação. Consiste em girar determinada figura em torno de um ponto do plano, mantendo o ângulo de deslocamento. Então, no final aqui, ó, eu fiz um giro deste triângulo para este triângulo. Ele girou 45 graus em torno do ponto O. Este ponto O é um ponto que já tinha sido dado pelo exercício, pelo enunciado, né? É um ponto que vai ser o centro do giro. Imagina que aqui é o centro. Então, o transferidor vai ficar centralizado neste ponto O, seja aonde ele estiver, né? E às vezes o ponto O pode ficar, inclusive, em cima do próprio vértice do polígono. Então, aqui, como que começa esse procedimento? Nós alinhamos o transferidor aqui e calculamos, primeiro traçamos uma linha ligando todos os vértices a este ponto O. Primeiro aqui traçamos uma linha ligando o vértice K. E a partir dessa linha traçamos ali 45 graus. Então, e a mesma medida, a distância do vértice K até o ponto O será a distância do ponto O até o vértice K'. E aí, depois que ele já está ali, podemos partir para o próximo vértice. Pegamos aqui o vértice I. A distância do vértice I até o ponto O é a mesma distância do ponto O até o vértice I'. E para chegar lá, eu alinhei o meu transferidor aqui com este segmento e contei 45 graus aqui. Encontrei aqui este novo segmento tracejado e a distância é a mesma. E aí partimos para o ponto J. Ponto J está aqui o tracejado, aí gira 45 graus, né? Ligamos o ponto J até o ponto O, depois alinha o transferidor, gira 45 graus, vai ficar aqui, ó, em cima desta linha do próprio plano. E agora, a mesma distância do ponto O até o vértice J' é a mesma distância do ponto O até o vértice J. Pronto, já temos os três vértices ali novos, o novo triângulo, né? K', J' e L'. Unindo os três, fica assim. Este triângulo aqui é a mesma coisa, é o mesmo triângulo que está aqui, porém ele teve um giro de 45 graus a partir do ponto O. Certo? Vamos ver como é que isso fica no vídeo aqui. Olha lá, movimento de rotação. Então eu tenho aqui um triângulo e eu vou definir que o ponto O vai ser aqui, ó, neste lugarzinho aqui. Vou colocar aqui primeiro o nome dos vértices. Então, vértice A, vértice B e vértice C. E o ponto O vai ficar aqui. Este vai ser o meu ponto. Ó, vou chamar aqui de ponto P, em vez de ponto O. E a partir do ponto P é que nós iremos fazer aí, eu vou definir aqui um giro no sentido horário de 90 graus. Um giro de 90 graus. Ali, no exemplo de antes, vimos um giro de 45 graus. Bom, vamos unir os vértices aqui ao ponto P, né? Primeiro, perceba que vou unir o vértice A ao ponto P. Vamos fazer aqui um tracejado. Agora, unindo o vértice B ao ponto P. Primeiro vamos pegar aqui já um novo vértice, né? O vértice A'. Perceba o alinhamento do transferidor aqui, ó, no centro, alinhado com o ponto P, e aqui o tracejado alinhado com o zero. Se eu colocar o transferidor ao contrário, o alinhamento vai ser o mesmo aqui, ó. Zero, perceba que deu no mesmo lugar ali, ó, contando 90 graus, né? Então ali vai ser o meu vértice A'. Vamos fazer um tracejado lá, ligando ele. Perceba que ele tem que ser da mesma medida, né? Qual é a medida? Vamos pegar lá a medida do A até o P', neste caso ali deu 3,1. Observa lá, 3,1. Então aqui vai ter uma medida de 3,1 também. Como eu tenho que juntar lá com o ponto lá em cima, 3,1 não ia dar certo. Então vou por 4,1 e vou até o 1 só, né? Do 1 até o 4,1 nós temos uma medida de 3,1.
Pronto, está aí o tracejado que liga até o vértice A', este ponto aqui. Agora vamos para o próximo ponto. Vamos pegar aqui um tracejado do vértice B até o ponto O. Então, tracejado vermelhinho ali. Agora basta fazer um giro de 90 graus. Eu já sei que ele vai ficar aqui, ó, girando 90 graus. Por quê? Porque ele está a uma distância de 3 quadradinhos do vértice A'. Aqui o vértice B estava a uma distância de 3 quadradinhos. Então aqui o vértice B' também vai ficar a uma distância de 3 quadradinhos do vértice A'. Neste caso, eu nem utilizei o transferidor. E da mesma maneira, ó, vou contar aqui 4 quadradinhos para cima e um para a esquerda. Então aqui 4 para a direita e um para a esquerda, já que é 90 graus, né? Vai ficar aqui o vértice C'. Ó, basta unir agora na mesma distância. Qual que é a distância ali? Fiz o tracejado ali do vértice C. Perceba que o ângulo de giro aqui, ó, alinhando o transferidor com o tracejado aqui da esquerda, né, que liga o ponto P até o vértice C, alinhado bem certinho aqui, ainda não está alinhado. A medida está aqui em cima do ponto, ó, 90 graus. Agora, bem quando alinhou, deu certinho, tanto que alinhou e uma medida coincidiu com a outra que eu já tinha marcado antes, simplesmente por ter contado os quadradinhos, né? Agora, basta fazer o segmento ali que liga o ponto P ao vértice C'. Professor, precisa fazer esse segmento quando eu já tenho os 3 vértices? Não. É mais por uma questão didática para você entender aqui que estes 3 segmentos têm exatamente 90 graus com estes outros 3 aqui, os segmentos tracejados, né? E agora, basta unir os novos vértices encontrados e nós temos aqui o triângulo, este mesmo triângulo ABC, rotacionado 90 graus no sentido horário. Observa lá que ele vai ficar idêntico, com as mesmas proporções, as mesmas medidas, os mesmos pontos, né? Porém, em outra posição ali do plano cartesiano. Certo, pessoal? Então, agora, vamos ver como vamos fazer essa rotação utilizando o GeoGebra. Opa! Com o GeoGebra, vocês viram quanto tempo demorou para fazer isso daí? Se vocês estiverem fazendo juntos, talvez nem tenham conseguido acompanhar. Ou quando você for fazer também vai demorar. Você vê que, né, se for fazer ali utilizando o caderno, o lápis, a borracha, vai demorar mais. Com o recurso digital, com o GeoGebra, como que vai ficar isso aqui? Vamos lá. Primeiro, vou traçar aqui um polígono, né, um triângulo, parecido com aquele ali. Então, tirei aqui o eixo, seleciono ali 3 pontos. Aqui tá bom. Triângulo parecido ali com aquele. Triângulo ABC. Agora vamos limpar um pouco aqui essa imagem, tirar os segmentos. E aqui, ó, eu vou girar ele a partir do ponto D. Assim como antes, né? Vamos fazer um giro ali de 90 graus a partir do ponto D. Ó, venho aqui na ferramenta Opções, rotação em torno de um ponto. Basta selecionar, seleciona o polígono e seleciona o ponto. Agora ele vai pedir o ângulo. Você escreve ali 90 graus e sentido anti-horário, sentido horário, né? Então, ok, pronto, girou. Tá aí o triângulo. Rápido, né? Tão rápido que quase nem deu para acompanhar. E o bacana do GeoGebra é isso, ó. Isso aqui não dá para fazer na folha de papel, né? Arrastar ele, movimentar. Conforme você muda o centro, ó, perceba que se eu for colocar o centro, o ponto de giro no próprio vértice, ele vai girar em torno 90 graus em torno dele mesmo, de um dos vértices, né? Eu posso movimentar este ponto D para qualquer lugar que eu queira. Este é o mais bacana de utilizar aí o recurso digital. Então, agora você pode resolver esse probleminha aqui, tanto utilizando o seu caderno, quanto utilizando o GeoGebra. Se você for utilizar o GeoGebra, vai ficar mais rápido e aí dá tempo até de tomar aquela aguinha aí. Olha só o probleminha. Em uma malha quadriculada, construa um losango e a partir de um de seus vértices, gire-o 90 graus, 180 graus e 270 graus, aplicando um movimento de rotação do losango em torno do vértice escolhido. Eu vou dar um tempo para você fazer aí construir o seu losango e girar, fazer um movimento de rotação e já já a gente volta.
E aí, conseguiu construir o losango? Fez a rotação? Vamos ver como é que vai ficar depois que você tiver construído já e feito a rotação, a figura, o desenho final, vai ficar parecido com isso aqui, ó. Eu fiz um losango aqui, que na verdade era um quadrado, porque eu escolhi ângulos retos. Eu poderia ter feito ele um pouco mais alongado aqui, né? E aí ele não teria ângulos retos, teria apenas lados congruentes, mas assim eu achei mais fácil de explicar. O seu talvez tenha ficado diferente desse aqui, não tem problema. Um losango vai ficar alinhado, a diagonal dele, com a horizontal para a esquerda, o outro para a direita, um outro para cima e um outro para baixo, assim como este. Eles podem ter ficado separados ou unidos também, como este aqui. Então, aqui nós temos, eu fiz um quadrado de lados congruentes, depois eu girei 90 graus. Tanto faz se você girar 90 graus para o lado, sentido horário ou anti-horário. A diferença inicial é que se eu girar para o sentido horário aqui, ele vai primeiro me dar este outro losango aqui. Se eu girar para o sentido anti-horário, ele vai me dar o losango de baixo. Essa é a única diferença inicialmente, porque depois que tiver completado os 3 movimentos, vai acabar ficando da mesma maneira, parecido com esse daqui. Tá? Então, girei o primeiro, aí eu fiquei com estes 2 losangos. Depois fiz um giro de 180 graus. Ele me deu estes outros 2 losangos aqui. E depois disso, girei 270 graus e aí peguei aqui este losango. Então eu tenho aqui 4 quadrantes, né? Digamos assim. Certo? E com o GeoGebra? Como que fica isso aqui com o GeoGebra? Vamos ver a resolução ali com o GeoGebra, né? Então eu vou colocar aqui o meu losango, definir ali, ó, os vértices A, B, C e D, todos a mesma distância, né? Então lados congruentes, e vou clicar aqui em polígono rígido. Polígono rígido significa que depois eu não posso mexer nas medidas dos lados dele. Então, vou unir aqui os vértices, os 4 vértices, e voltar aqui ao inicial, né? Ao vértice inicial. Tenho ali o meu polígono, o losango rígido. Vou limpar um pouco a imagem ali, seleciono ali segmento e exibir rótulo, e ele tira aqui as letras dos segmentos. Bom, agora eu vou selecionar aqui a rotação. Venho aqui em rotação em torno de um ponto. E o vértice que eu vou escolher é o vértice C. Então ele vai girar aqui 90 graus, vou colocar sentido anti-horário, está aqui, ó, para baixo. Já tenho um losango. Agora eu repito a operação com base no vértice C ainda. Então, mantém selecionada a opção lá, o giro em torno de um ponto, seleciono aqui o polígono e o ponto, coloco o giro de... Agora eu coloquei 180 graus. Selecionei o primeiro polígono, né? E os 180 graus. Se eu tivesse selecionado o segundo polígono, bastaria colocar 90 graus. Selecionando agora ainda o primeiro polígono, vou colocar 270 graus e ele vai me dar o terceiro quadrado ali, né? A partir do segundo, primeiro, segundo, terceiro. Tá aí a nossa figurinha, a nossa figura formada após a rotação do losango. Certo? Então, vamos em frente. Vamos ver o nosso último movimento agora, que é o movimento de translação. Translação é a transformação no plano que desloca todos os pontos de uma figura na mesma direção e sentido. Nós estamos falando de sentido agora. Então, por isso, teremos um elemento novo aqui, o vetor. O que é o vetor? O vetor está representado aqui por esta semirreta. Ele vai ter um início, uma origem, e a flechinha aqui indica o sentido dele, certo? O sentido. Porém, ele vai ter uma direção. Essa flecha não indica que ele é infinito, né? Assim como uma semirreta. Ele só indica que ele vem daqui até aqui. Neste caso, ele está se deslocando 1, 2, 3, 4 quadradinhos para a direita e 1 para cima. Então, a direção dele aqui é oblíqua, né? Mais conhecido como inclinada, mas o sentido aqui para a direita e superior. Beleza. O que importa o vetor? Importa que ele é que vai dizer a direção e quantas casinhas ali, ou quantos quadradinhos, vai movimentar cada um dos vértices. Todos os vértices vão movimentar na mesma direção e no mesmo sentido que o vetor está apontando, na mesma quantidade, inclusive, de unidades que o vetor está apontando. Perceba que aqui do vértice B até o vértice B', a direção, o sentido e o tamanho da distância é o mesmo do vetor. Assim como do vértice C até o vértice C', do vértice D até o vértice D' e do vértice E até o vértice E'. Certo? Então, este movimento, o movimento de deslocar o polígono, a figura, de onde ela está
para qualquer outro ponto do plano cartesiano, a mesma figura, sem girar, sem rodar, sem rotacionar, simplesmente do jeito que ela está, este movimento é um movimento que a gente chama de translação. Gravou? Esse movimento de translação não tem nada a ver com aquele movimento de translação dos planetas em torno do Sol. Tá? É um movimento de translação aqui no plano cartesiano, ele simplesmente vai deslocar aquele polígono, aquela figura que você tem exatamente do mesmo tamanho, para outro lugar. Tudo bem? E aí, como que fazemos este movimento? Bom, temos aqui o nosso polígono inicial ali, uma flecha, né? E com base numa reta que vai ser o nosso eixo de translação, vou colocar aqui, eu vou colocar as mesmas medidas. Primeiro eu vou nomear aqui os vértices, né? Então eu tenho aqui o vértice. Primeiro vamos definir o vetor. Primeiro vamos definir um vetor. Qual vai ser o tamanho do vetor aqui? Vou colocar aqui um vetor inclinado aqui na direção sudeste, digamos assim, né? Para a direita e para baixo. Em unidades aqui temos 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos inclinados. Então, todos os vértices deste polígono, dessa figura, vão se deslocar nessa direção e nesse sentido. Então, nós temos aqui, ó, não vou denominar todos os vértices, perceba, só coloquei A, B, C, D e E, ali os principais. Né? Os vértices internos, ali da parte côncava da nossa figura, eu não coloquei. Então, vou contar aqui 5 quadradinhos inclinados, aqui está o vértice D', e vou fazer a mesma coisa para o outro, aqui para o vértice E. Então, 5 quadradinhos inclinados, vértice E'. Como você já sabe, como a figura vai ter o mesmo formato, você pode contar a distância aqui e a partir dos que já estão aqui, né, os novos vértices que já estão aqui, você pode formar a figura da mesma maneira, no mesmo formato original ali. Então, vou unir aqui já os vértices que eu já peguei. E perceba que agora, para fazer a parte de dentro aqui da flecha, são 3 quadradinhos. Então, basta eu unir 3 quadradinhos aqui, né, um segmento, e assim vai se formando a nova figura, nossa figura transladada. O termo correto é esse, transladada. A figura que sofre translação, agora ela vai ser transladada de uma posição para outra posição. Esta é a mesma palavra que se usa, inclusive, para a movimentação de pessoas. Olha só. Agora eu tenho figura completa ali, formada, né? Nova figura transladada. Certo? Muito bem. Então, agora utilizando o GeoGebra. A gente já viu ali no caderninho, né? Que demora, como sempre. Com o GeoGebra, como que vai ficar? Olha lá, vou construir aqui um polígono regular de 5 lados. Eu vou colocar aqui, ó, 2 pontos, já tenho um lado dele, vou colocar 5 lados, pronto, já tenho ali o meu pentágono. Vamos transladar este pentágono daqui para onde? Vamos pegar um vetor aqui, né? Ó, vou lá nessa minha ferramenta aqui, nas opções, pego vetor e traço aqui o meu vetor. Pronto, tá aí, ó, nesse sentido aqui, nessa direção. Agora eu venho aqui em translação, seleciono o polígono, seleciono o vetor, pum, pronto, já está transladado. Agora o mais legal do GeoGebra é o quê? É mexer aqui no vetor. Ó. Vamos tirar, ó, não tem tamanho nenhum o vetor, é o polígono lá, coincide com o próprio polígono original. Agora eu posso aumentar a distância, né? Posso girar em torno do polígono original. Perceba que as distâncias entre os vértices A e o novo vértice A' ali formado é a mesma distância do tamanho do vetor. Mais fácil, né? Bom, por isso, agora é a sua vez. Agora é com você. Faça a translação da figura a seguir, obedecendo o vetor dado. Você vai ter que transladar esta figurinha aqui na direção e no sentido deste vetor. Lembrando, você pode fazer no caderno ou pode fazer no GeoGebra. Eu vou dar um tempo para você fazer essa construção e daqui a pouco a gente volta.
E aí, conseguiu transladar o seu hexágono? 6 lados, hexágono, né? Ou 6 vértices e 6 ângulos. Como que nós vamos fazer essa translação aqui? Ó, observe. Primeiro, vamos colocar aqui os pontos, né? A mesma distância que eles estão lá. Então, este pontinho aqui da esquerda, ó, 1, 2, 3, 4 quadradinhos para a direita. Por quê? Porque o vetor U aqui, ele tem 4 quadradinhos de tamanho, né? A medida dele é 4 quadradinhos. Então, todos os pontos que estão aqui vão se deslocar 4 quadradinhos para a direita aqui. E aí, ele ficou assim, ó, esse hexágono aí. Agora basta unir os pontos e pronto, tá tudo certo. Tá ali o nosso hexágono transladado. Se você fez no GeoGebra basta colocar ali o hexágono, selecionar a opção transladar a partir de um vetor, né? Faz o vetor também, e aí seleciona o polígono, o vetor, e vai aparecer ali do lado o hexágono. E ainda você pode mexer nele, diminuir o tamanho do vetor e tudo mais, né? O que vimos hoje, então? Hoje vimos o movimento de reflexão de um objeto em relação a uma reta e em relação a um ponto. Também vimos o movimento de rotação de um objeto em relação a um ponto no plano cartesiano e o movimento de translação de um objeto em relação a um vetor no plano cartesiano. Lembre-se que para transladar um objeto, aí você precisa de um vetor, indicando a direção e o sentido. Para finalizar, eu vou deixar com você aqui este pensamento. Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Quem disse isso foi este senhor aqui. Acho que você já deve ter ouvido falar de Platão, né? Discípulo de Sócrates e viveu na Grécia em torno de uns 300, 200 e poucos anos antes de Cristo. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje e nos vemos na nossa próxima aula. Até lá!